Oi meninas, e aí, tudo certinho com vocês? O devocional de hoje eu intitulei como Esté para esse tempo. E o versículo de hoje que a gente vai meditar é o versículo 30 de Provérbios 31. E a palavra de Deus diz: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. A gente acha interessante, né, para nós, na Bíblia, um exemplo de mulher bonita, né, formosa é Esté, né? Esté, ela foi chamada pelo rei, um dos motivos por sua beleza, e outra a gente sabe que ela achou graça por um propósito divino também. Mas ela era uma mulher, um exemplo de uma mulher formosa e que temia o Senhor. Mas para a gente entender esse versículo, a gente precisa entender o que é temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo, como alguns falam, né? Temer significa obedecer, adorar, respeitar, reverenciar. E a gente hoje vai pegar o conceito de obedecer. Vamos ver como ficaria. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que obedece o Senhor, essa será louvada. Esté foi esse exemplo. Esté significa estrela, né? Aquela que brilha. Então, somos chamadas como mulheres de Deus a brilhar na nossa geração. E como Esté, né, brilhou no seu tempo, somos chamadas nesse tempo a brilhar como Esté. E como foi que Esté brilhou, né? Vamos ler Esté. Esté no capítulo 5. Hoje a maior parte da devocional vai ser Esté, né? A partir do versículo 1, a palavra de Deus diz: no terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: o que é que você tem, rainha Esté? Qual o seu pedido? Até metade do reino lhe será dado. Esté respondeu: se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei. E a gente sabe, uma história muito conhecida da Bíblia, a situação aqui de Esté. Esté, né, foi ensinada por seu tio Mardoqueu a não falar que era judia. Mas chegou um tempo na história do povo de Deus que esse Amã, né, que foi chamado a esse banquete, foi um homem que convenceu o rei, né, a estabelecer decretos para que todos os judeus fossem mortos, que era um povo que não estava nas regras do rei. Então o rei ali tirou o seu anel e Amã saiu a estabelecer decretos, né, em todo lugar, toda a fortaleza, de que todo que fosse judeu fosse morto. E ali Mardoqueu e todo o povo de Deus se vestiu de saco cinza, se humilhou, clamou ao Senhor. E Esté, não entendendo, foi e mandou seu servo perguntar o que estava acontecendo, que Mardoqueu estava naquele estado, mandou roupa para ele se vestir, né, tirar a roupa de saco cinza. Ele disse: não, o povo de Deus aqui vai morrer. Aí ele falou para ela: Esté, quem sabe se para esse tempo você não foi instituída rainha, né? Se você se calar, outra salvação de outra parte virá para os judeus. Mas quem sabe se para esse tempo é que você não se foi estabelecida como rainha, né? E da mesma forma somos nós chamadas. Esté ali, então, ela convocou um jejum, então disse toda a fortaleza de Suzã jejuasse, e ali jejuaram com ela, e ela achou graça diante do rei. Porque todo aquele que se colocasse na presença do rei, né, se apresentasse, mas não fosse chamado, era morto. E ela disse, né, uma frase muito conhecida: se perecer, pereci. Olha o temor a Deus dessa mulher. Olha como ela estava disposta a ser um instrumento de Deus, e se custasse a vida, custou. Assim é o nosso chamado à obediência. A gente precisa obedecer, custe o que custar. Não é quando nos agrada, não é quando a gente está num ambiente favorável, né? Um ambiente agradável, vamos obedecer. Não, obedecer é até que lhe custe tudo. Tudo até para sua própria vida. É esse chamado. É assim que a mulher de Deus ela brilha. É assim que a mulher de Deus é chamada e encontrará louvor na sua obediência. Porque olha Esté. Esté foi essa mulher que brilhou. E é essa mulher que até hoje, né, é louvada por seus atos. Porque através dessa vida, o povo de Deus foi salvo, né? E não morreram. Foram salvos através dessa atitude de Esté.
Ela se colocou diante do rei e ali toda a situação que Amã estava preparando para o povo de Deus foi desmascarado. Porque ela se colocou, né, na presença de Deus como instrumento dele em obediência. E olha que interessante o que a palavra diz em 1 Pedro capítulo 3, ainda nesse tempo. Versículo 3 e 4 de 1 Pedro 3. Que a beleza de vocês não seja exterior, como trança nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Esse versículo é interessante que ele fala que a beleza da mulher justamente não é essa parte externa, né, como muitas mulheres acham. A beleza da mulher não está nisso. A beleza da mulher, pelo que esse versículo fala e pelo que a gente aprendeu em Esther, está interior, né? Está no seu coração. E principalmente, não só no espírito humilde, manso que agrada a Deus, agrada ao Senhor, mas na sua obediência. Em obedecer está todo o louvor da mulher. Olha que interessante, por falta de obediência, né, o povo de Deus ficou ali 40 anos rodando ali o deserto, quando já poderia estar caminhando à terra prometida. Às vezes, por falta de obediência, a gente fica numa situação e não sai dela, não sai desse momento, porque ainda não aprendeu a obedecer o Senhor em qualquer situação, em qualquer tempo, em qualquer momento. Então, que sejamos Estés nesse tempo, mulheres que obedecem a Deus, e se perecer, eu pereci, né? A minha beleza não consiste nos meus atavios, nas minhas joias de ouro, nos vestidos, em qualquer coisa externa. A minha beleza e o meu louvor está em um coração que agrada ao Senhor, um coração obediente. Então, fica com essa dica. Se você está nesse deserto, como povo de Deus, 40 anos, hoje é um momento, hoje chegou o dia de você tomar uma decisão de finalmente obedecer ao Senhor e sair desse tempo para um tempo, uma terra, né, que mana leite e mel. É em direção a essa terra que a gente vai, é em direção a essa terra que estamos propostas a ir, a nova Jerusalém Celestial. Então, obedeça ao Senhor hoje, obedeça ao Senhor naquilo que Ele tem colocado no seu coração, e o seu louvor, né, será reconhecido como uma mulher que não é só formosa, mas é obediente. O louvor da mulher está nisso. Que Deus abençoe e até a próxima.